Bueno, para dar continuidad a la tarde de hoy, me presento, soy la Muito doctora. bem, para continuar com a tarde de hoje, sou Nícia Camanho Reyes, a doutora Nícia Camanho Reyes, sou do Panamá e vice-presidente da Associação Latino-Americana de Cuidados Paliativos. Vamos continuar agora à tarde com essa sessão, com a participação, e é uma honra apresentar o Dr. José Mário Lopisaca, do Salvador, é médico do Cuidados Paliativos, quem vai falar sobre os aspectos éticos em cuidados paliativos. Para fazer a apresentação formal, alguém que é a Associação Latino-Americana de Cuidados Paliativos quer muito, respeita muito, devido à sua grande experiência, o Dr. Mário Lopesaca é do Salvador, doutor em medicina, especialista em medicina interna e mestrado em bioética. É professor titular da assinatura de medicina paliativa, diretor médico do Hospice La Siva e coordenador da unidade de dor e cuidados paliativos do hospital, também aqui no Salvador. Sem mais, passo a palavra para o senhor, do Mário. Muito obrigado, Nilda, pela apresentação e muito obrigado pelo convite também de poder participar em ALCP nessas atividades. Contudo, nesse momento tão importante, devido ao começo do mês do cuidados paliativos, e amanhã vamos celebrar o Dia Mundial, que com certeza todas suas equipes estarão celebrando amanhã nessa atividade. Como a doutora Camargo estava falando, na palestra que vou apresentar agora, é a bioética em cuidados paliativos. Estava pensando que a gente poderia tocar estes aspectos pontuais, porque, na verdade, existe muito de bioética em cuidados paliativos, mas eu estava pensando que esses poderiam ser os tópicos centrais da minha palestra. Uma breve introdução, vamos começar com alguns aspectos clínicos com respeito ao diagnóstico e o prognóstico das doenças, problemas profissionais que podem se apresentar neste escopo, problemas terapêuticos e não esquecer também as intervenções psicossociais. Com isso, gostaria de saudar a todos aqueles profissionais, aqueles médicos da associação e todas as pessoas que estão aqui conosco, sobretudo porque fazem uma intervenção que é muito importante dentro do trabalho das equipes, ou psicólogos, trabalhos sociais, os guias espirituais e os enfermeiros também. Com respeito à introdução, os cuidados paliativos são éticos. Ou seja, todo ato médico em medicina paliativa é ético por si só, porque tem esse intuito de aliviar. Existem dois grandes mestres da bioética, a doutora Açucena Couceiro e o doutor Edmundo Pellegrino. Eles têm essas frases que é um resumo de o sentir da ética nos cuidados paliativos. A doutora Açucena fala do o respeito pela dignidade da pessoa e aceitação da finitude da condição humana. São as duas atitudes fundamentais que orientam a prática da medicina paliativa. Esta frase é um resumo, aliás, o resumo desta palestra, porque também, ao mesmo tempo, marca os dois pontos fundamentais da ética em cuidados paliativos: o respeito à dignidade das pessoas e aceitar que a gente tem uma condição finita, somos limitados, não somente fisicamente, mas ao mesmo tempo terapeuticamente. Ou seja, quando já não é possível continuar como algumas intervenções paliativas, quando a gente não pode continuar com a medicina tradicional, entra a medicina paliativa. Segundo o doutor Edmundo Pellegrino, ele diz o seguinte: todos os problemas éticos se movem ao redor dos eixos
o controle da dor e o sofrimento e o respeito à autonomia do paciente. Também estão dentro do respeito à dignidade da pessoa humana, o direito a aliviar a dor, aliviar o sofrimento. Ouvimos a presidenta da associação, como ela nos mostrou o trabalho feito pelas associações na América Latina, que estão focadas em mostrar o direito humano ao aliviar a dor e o sofrimento. E, obviamente, respeitando sempre a autonomia do paciente. A pandemia da Covid-19 nos ensinou muitas coisas que continuamos a aprender. Eu sei que alguns países estão tendo suas segundas ou terceiras ondas da pandemia, mas também cuidados paliativos logrou ter um espaço dentro desta pandemia e pode ser positivamente uma ponte para ensinar aquilo que a gente faz com os pacientes e suas famílias. E muito bem, o que que a gente faz? A gente acompanha até o momento final, como podemos ver na imagem. Podemos ver esse grupo de médicos profissionais da saúde que estão acompanhando a despedir esta pessoa numa sala de cirurgia. A pandemia também nos mostrou como a ética tem espaço e quando vemos neste slide as guias fundamentais da ética ao redor da pandemia, podemos ver que são as coisas que estão integradas nos afazeres do cuidado paliativo, ou seja, não abandonar as pessoas diante de situações de sofrimento, onde em alguns países ou hospitais ainda continuamos a pensar que não existe nada para fazer com estas pessoas que estão doentes. Precisamos respeitar a dignidade e os direitos humanos das pessoas. Escutar, desejar dos pacientes, o desejar deles, o almejar dos pacientes, das famílias e também a necessidade de que as equipes de profissionais tenham essa proteção. Uma proteção por parte dos estados, dos hospitais e das unidades onde eles trabalham, de que existam esses espaços para autocuidado dos profissionais. A confidencialidade também, o manejo integral de não somente o atendimento médico, mas também o acompanhamento, a espiritualidade, o suporte durante o duelo, entre outras coisas. Todos esses atos são de atos de justiça, de igualdade, onde ninguém é discriminado, segundo é dito pelo lema desta celebração que estamos vivendo nesse mês: não deixar ninguém de fora, de nenhuma etnia, religião, gênero, idade. Vemos também como nos cuidados paliativos pediátricos ainda tem que continuar a crescer no escopo dos cuidados paliativos. Agora, por que é importante a ética nos cuidados paliativos? É porque, ao final da vida, a gente só pode atingir certezas morais e não certezas científicas. Ou seja, muitas vezes os atos que a gente vai fazer, os atos médicos ao final da vida das pessoas, têm que ser avaliados através de algumas práticas clínicas. E muito das circunstâncias onde elas são feitas, muitas vezes não podem ser medidas, que são intangíveis, ficam talvez somente na experiência dos profissionais que vivemos essa situação e das famílias e os pacientes. A arte médica inclui tudo isso, ou seja,
cuidar os conceitos e as definições, muitas vezes consensuadas, as opiniões existenciais, as crenças religiosas e agnósticas, as leis, os vácuos legais que muitas vezes existem e fazem com que nosso trabalho, a gente precisa refletir e ver como melhorar. Existe uma grande oportunidade nessa questão legal também, que a gente precisa empurrar para que as leis não sejam contraditórias. Uma experiência aqui no Salvador, falando há pouco tempo com pessoas lá no escritório de cuidados paliativos do Ministério de Saúde, eles falavam sobre a grande dificuldade existente desde o ponto de vista legal na tomada de decisões da não reanimação cardiopulmonar nos pacientes. As leis atuais no país não permitem que coloquem como indicador a não ressuscitação cardiopulmonar. Isso faz que seja muito mais difícil o trabalho, onde a medicina, por exemplo, no setor público, que a medicina fica um pouco na defensiva nesse aspecto. A gente sabe que quando existe uma ótica comunicação entre a família, o paciente e a equipe, então simplesmente eu colocar uma nota na história clínica para tomar ações e de limitar os esforços terapêuticos, né? Mas se houvesse uma demanda nesse sentido no Salvador, estamos ligados, temos as mãos ligadas nessa questão. Então, posso imaginar que nos outros países também existem algumas leis contraditórias nesse sentido, da não reanimação. Então, a gente precisa manejar todas estas questões com o intuito de atender a pessoa humana e as circunstâncias que estão por trás dela, que são únicas, diferentes e irrepetíveis. Algumas dificuldades nas questões clínicas, sobretudo no diagnóstico e prognóstico, que temos no campo da bioética, e que ainda existem conceitos que, mais do que ajudar, confundem a população. E também o mesmo o grupo médico. Anteriormente, se falava de conceitos que atualmente a bioética está mudando para entender, para não se entender melhor. Se observamos neste slide, todos esses conceitos, eutanásia, criptotanásia, eutanásia voluntária, não voluntária, distanásia, entre outras, criptotanásia, mais do que ajudar, fica confundindo. E, de alguma maneira, aqueles que a gente está trabalhando com a bioética, precisamos rejeitar um pouco os conceitos e falar com mais clareza sobre os conceitos que sejam bem entendidos, que se entendam bem os resultados, os conceitos dentro dos cuidados paliativos. Há uns anos atrás, aqui no Salvador, também atendendo um paciente, lembro bem que era um paciente oncológico com câncer de pulmão. Íamos começar com uma sedação paliativa, estava sendo atendido por um grupo de enfermeiros que não tinha formação em cuidados paliativos. Então, o paciente tinha uma disneia refractária, então começamos a colocar as indicações da sedação paliativa e o enfermeiro chega e me pergunta: vamos começar então a eutanásia, doutor? Eu fiquei quieto, pensando, bom, eu preciso explicar para este profissional o que realmente estamos fazendo. Então, precisamos desfazer aqueles conceitos que muitas vezes estão fora de o que realmente a gente faz em cuidados paliativos. E usar conceitos diferentes, como esse daqui, a adequação do esforço terapêutico, ou seja, fazer atos médicos com o intuito de não provocar mais sofrimento nos pacientes.
coisas como, em vez de fazer aspiração aos doentes que têm alguma secreção pulmonar e nos seus últimos dias de vida, ou seja, usar anticolinérgicos para secar, usar medicações para secar ou tomar uma via venosa com grande dificuldade e com mudanças a cada 2 dias ou até 2 vezes por dia. Ou seja, mais bem usar via subcutânea ou, por exemplo, movimentar um paciente da UTI para uma hospitalização, para evitar que estes recursos das UTIs sejam usados em pacientes que, na verdade, precisam diante de um quadro mais agudo. Situações assim têm esse nome, tem um nome de adequação do esforço terapêutico. Também, limitar o esforço terapêutico seria um outro conceito que a gente precisa introduzir a cada vez mais. Eu sei que na questão dos cuidados paliativos, esses são conceitos muito claros, mas fora existem muitas dificuldades para que as pessoas entendam se realmente aquilo que a gente está fazendo são atos lícitos, éticos e baseados em boas práticas. Limitar os esforços, ou seja, evitar que existam início de medidas de suporte vital ou retirada de medidas de suporte vital. Valorar o uso de aminas, alimentação, hidratação e antibióticos. Ou seja, de manejo de imunidade e cuidados intensivos, de não ter manobras invasivas nos pacientes. Tudo isso é limitar o esforço terapêutico. Se a gente usa outros conceitos que o que fazem é confundir a população, então nós estamos formando, nós estamos educando aos profissionais que vêm de trás de nós. Alguns dos problemas do profissional e que ainda pode ser um dilema ético no atendimento dos pacientes e o abandono terapêutico. Esse daqui é outro conceito que a gente precisa também introduzir. E esse é um trecho de um livro que eu recomendo que chama Doutor, não faça tudo o que é possível, escrito pelo Dr. Pablo Requena. Fala muito da limitação terapêutica e da prudência terapêutica naqueles doentes avançados. E existe um parágrafo que diz o seguinte: dar de alta a um paciente que se considera que não tem nada para fazer, ou que não tem esperança, sem prever adequadamente sua assistência domiciliar, deixando esse paciente em mãos das suas familiares, que, na maioria dos casos, nem têm a preparação necessária para atender adequadamente, é um abandono terapêutico. E não é ético. O ético seria atender esse paciente com cuidados paliativos. Muito bem, esse trecho nos diz que, infelizmente, aquilo que muitas vezes se faz nos hospitais da América Latina, onde usamos algumas expressões tipo já não tem esperança, já tem morfina, não podemos fazer mais nada. E praticamente a gente abandona o doente. A gente o abandona por não ter as condições adequadas em casa para ele estar se sentindo melhor. Não ter um cuidado paliativo, tudo isso é aquilo que não é ético. Isso é abandono terapêutico, que é um conceito que é muito importante introduzir no nosso léxico formativo quando estamos educando os profissionais. Os problemas terapêuticos são muitos. Em bioética, em cuidados paliativos, na eutanásia, suicídio assistido. A gente precisa entender muito bem esse conceito, a sedação paliativa, o uso de analgésicos potentes, muitas vezes não são bem entendidos. Temos muita dificuldade também com opiofobia, opioignorância, em todos os setores da comunidade, da família também dentro do ambiente médico hospitalar, dentro das os enfermagens, tudo isso, obstinação terapêutica
a negativa da nutrição do paciente, ou seja, que eles se negam a se continuar alimentando. Muitas vezes eles nos falam, sem falar, eles sem naquela linguagem não verbal, devido à sua condição de demência. Então, eles não conseguem, na verdade, digerir o alimento. E a gente não entende que com essa mensagem eles estão dizendo o seguinte, que ele não pode engolir, ele está sentindo, seu paciente está sentindo que está se afogando. Quando a gente não fala isso com clareza com os pacientes e as famílias, vão continuar tentando alimentar esse paciente e tendo como resultado uma pneumonia. E também o dilema da alimentação artificial em pacientes com transtorno neurológico avançado, Parkinson estágio 5, por exemplo, onde eles já não podem engolir devido à disfagia, rigidez muscular, ou os pacientes com demência senil ou tipo Alzheimer no estágio 3, onde eles esquecem o mecanismo de deglução, ou tiver um evento de afogamento que não ajudam a esses pacientes a engolir bem. Então, a gente continua insistindo em colocar sondas nasogástricas, levando ao paciente possivelmente a mais vida, mas com uma qualidade de vida muito ruim, com úlcera de decúbito e rigidez osteoarticular dor, entre outras. Em quanto ao entorno dos pedidos de eutanásia, há muitas coisas do que falar e diferenciar da prática dos cuidados paliativos. Mas o que nós temos que fazer, que é a mensagem que eu quero enviar, como especialistas em cuidados paliativos, que estamos dedicados aos cuidados paliativos, eu ensino de uma maneira pragmática o que nós fazemos, mais do que entrar num dilema filosófico ou religioso, nesses problemas éticos ou profissionais. Nós temos que mostrar, como um dos meus amigos falava, mostrar a verdadeira cor dos cuidados paliativos. E temos nós que mostrá-lo com exemplos, com nossa praxis. Eu gostaria de lhes contar do caso de Ana. Primeiro, saber que a solicitud de eutanásia é muito infrequente. Alguns países da América Latina e Colômbia têm alguma lei de eutanásia e algumas petições nesse sentido. Mas nós devemos mostrar com exemplos claros como os cuidados paliativos podem dar um alívio, que no final esse é um trabalho muito difícil para o profissional, pois a eutanásia é uma possibilidade para dar alívio ao sofrimento, mas é uma maneira um pouco fácil para sair adiante como profissional, fácil e, na verdade, possivelmente sem mérito algum. Enquanto que atender um paciente ao lado da cama com um equipe multidisciplinário, estudando sintomas, procurando que o paciente consiga fechar o ciclo de vida com seus familiares, seus entes queridos, em paz, isso tem muito mérito. Eu gostaria de relatar o caso da Ana, uma paciente salvadorenha, professora de filosofia no Salvador, numa universidade, na faculdade, tinha um neuroblastoma, foi referida pelo oncólogo, ela estava num hospital privado no país, e no começo
chamou a atenção o fato de que o oncólogo que referia, refere muitos poucos pacientes. Então, eu achei que alguma coisa está passando. Quando eu fui visitá-la, entrei na habitação, encontrei um quarto escuro, numa ceia, no outro lado estava o marido. Ana estava se queixando de dor. Os neoblastomas, como vocês sabem, não geram dolor forte, exceto com uma compressão ou neocefalia. Mas esse não é um sintoma clássico desta doença. E Ana pedia morir. Aí eu compreendi o porquê meu colega referiu Ana para mim. Essa tarde eu escutei a Ana. O seu pedido contínuo era de que ela queria morrer, que parasse a vida dela. Eu não consegui fazer grande intervenção, pois era uma petição muito intensa, porque o único que ela queria era se morir imediatamente. Nós atendimos ela os seguintes dias, falamos com ela que não podíamos ajudá-la, mas poderíamos ajudá-la a melhorar sua dor, que estivesse mais tranquila. Depois compreendimos que a dor era uma dor total, mais do que físico. Tivemos uma intervenção de psicologia. Ela foi transferida à casa, onde suas petições de morir eram reiteradas, mas possivelmente menos intensas, mais espaciadas. Atendimos aos poucos as necessidades de seu marido e seus 2 filhos que moravam fora. Ela era espanhola. O marido dela salvadoreño. Aos poucos aliviamos os sintomas e aos poucos dias os pedidos reiterados de morir foram desaparecendo, ao ponto em que, com o passar dos dias, ela não pediu mais. E um dia, o filho enviou uma foto dela pelo WhatsApp, onde ela estava num parque no país e ela estava com um grande sorriso, seu marido também. Todo o ânimo, o assunto do ânimo melhorou. Já na sua casa, em outras condições, ela estava mais aliviada. Falando com Ana sobre seus pedidos sobre o fim da vida, ela queria voltar à Espanha, a uma cidade chamada Zamora. Ela queria morir lá com seus irmãos. Ele concordou. Fizemos as diferentes averiguações para como fazer o traslado dela para a Espanha, pois suas condições não eram ótimas. Todos os trâmites foram feitos com Iberia e Ana viajou. Esta foto foi enviada pela enfermeira que acompanhou a viagem a Ana e finalmente ela morreu aí, atendida por uma unidade paliativa de cuidado de dor em Zamora. Ela morreu um ano depois. Ela morreu depois de ter os pedidos repetidos de eutanásia. Isso é o que nós temos que ensinar. Depois do caso da Ana, tivemos uma grande satisfação da equipe multidisciplinar e de todas as pessoas que acompanharam a Ana nesse processo, as enfermeiras, a família. Ela conseguiu ver os seus netinhos, os filhos dos filhos da Ana, compartilhar com eles alguns bons momentos agradáveis.
E isso é o que nós temos que ensinar, que tanto os cuidados paliativos como a eutanásia são duas opções para dar alívio ao sofrimento. Não sabemos o que passa pela cabeça daquelas pessoas que solicitam a eutanásia, mas quando nós fazemos intervenção de cuidados paliativos, esses pedidos aos poucos desaparecem. A diferença está na qualificação do ato moral. Desde o ponto de vista ético, a sedação paliativa sempre terá uma intenção de aliviar a dor como um sintoma refratário que leva a uma administração monitorizada de medicamentos com acompanhamento de 2 visitas médicas com as enfermeiras que têm os pacientes, e o resultado é o alívio, a melhora dos sintomas. Tem um efeito que varia quando este é um tratamento contínuo, mas tem uma vida média. A eutanásia, por contrário, provoca a morte com uma dose mortal, letal do fármaco que leva à morte. O sofrimento desaparece. Mas no Salvador nós falamos de uma maneira um pouquinho dura, que fala que uma vez morto o cachorro, é morta a raiva. Muitas vezes isso é o que nós analisamos nos enfermos e efetivamente o sofrimento desaparece e toda essa atenção paliativa ficaria fora, numa situação do fim da vida. Dentro de uma sociedade plural, o debate deve ser dirigido pragmaticamente, ensinar o que fazemos e fazer o que nós ensinamos. Temos que fazer muito bem os cuidados paliativos, não confundir as pessoas fazendo coisas que aparentemente são boas, mas que na realidade não são boas. E tem argumentos religiosos e filosóficos que dificilmente vão conseguir chegar a um consenso. O consenso tem que ser marcado mediante o ensino do que nós fazemos. Outros pontos dentro da bioética que deve ser discutido é a doutrina do doble efeito. Eu vou dar um exemplo da sedação paliativa, ou sedação para controle dos sintomas. Todo médico, de alguma maneira, tem 2 efeitos. Tem um efeito querido, desejado, e um efeito não desejado. Na sedação paliativa, o alívio dos sintomas é o efeito desejado, e aquele não desejado é a morte do paciente. Mas a circunstância e a finalidade do ato fazem que este ato seja qualificado como moralmente bom. E o respaldo disso é aquela doutrina do efeito duplo. É importante fazer o ensino disto aos médicos jovens para que eles compreendam a diferença entre um ato de boas práticas clínicas de outras práticas. Brevemente, aunque já falei disso, o dilema da nutrição no adulto maior, com demência, ou com Alzheimer ou Parkinson nos estágios finais, são resolvidos com boa comunicação, levando a família a que vai levar um caminho com uma sonda de gastrostomia ou sem ela. O segundo caminho deve ser acompanhado com uma hidratação ótima
que pode ser por via subcutânea ou endovenosa, com controle dos sintomas e acompanhamento para que esses pacientes não passem mal aquele pouco tempo que ainda tenham, mas que eles tenham esse pouco tempo com qualidade. Esta discussão leva as familiares a tomar decisões mais éticas com aqueles adultos maiores, os pacientes geriátricos que têm condições de demência avançada. Outro problema é a obstinação terapêutica, que, como o seu nome fala, esta imagem mostra que nenhum de nós gostaríamos de estar nesta circunstância no fim da vida, sem calor humano, a atitude do médico enquanto a um paciente avançado é o reconhecimento de que temos limites e que tem também um limite terapêutico que tanto o abandono como a obstinação são condutas inapropriadas e não apropriadas e que aquela fala de que não tem nada mais a fazer é falso. As outras são intervenções psicossociais, tem um componente ético que é muitas vezes deixado de fora, como a claudicação familiar, a atenção do luto, a intimidade e confidencialidade do paciente, e a comunicação difícil, que é muito difícil, especialmente na família latina, onde temos uma conspiração do silêncio. Nós temos que tentar romper essas atitudes e possivelmente se não fizermos isso, não estaremos fazendo um bom trabalho desde o ponto de vista das práticas clínicas. Enquanto à claudicação familiar, uma coisa é centrar nos cuidadores de pacientes crônicos. O paciente com câncer, com frequência, tem cuidadores que não chegam até uma claudicação, mas se possivelmente um deterioro psicológico, cansaço físico, mas a claudicação como tal é mais percebida nos familiares que estão acompanhando os enfermos crônicos em estágio avançado, pacientes geriátricos ou com doenças que são mais prolongadas. Duas palavras para nos lembrar que o luto, o duelo, tem um componente que não podemos esquecer. Na pandemia, a situação tornou-se bem mais difícil. Não houve momento sequer para se despedir dos pacientes que faleciam, dar a eles uma sepultura digna. Sempre é muito importante retomar o que pode ser feito quando não tem sido feitas de maneira adequada, para que os familiares possam fazer uma despedida adequada, fazer uma homenagem ao ente querido, uma vez que a situação seja mais fácil. Que eles saibam sempre que estão acompanhados para que o luto, o duelo seja mais aceitável. A pergunta é quando temos um paciente, como pode a pessoa voltar e regressar a falar tranquilamente sobre a condição do paciente? Isso é devido ao fato que tiveram um duelo com acompanhamento que não foi traumático ou patológico. Na família latina, sempre vamos ter o problema da conspiração do silêncio. A gente precisa quebrar essa conspiração e melhorando a comunicação nesse contexto. É muito importante sempre se reunir com a família e para indicar a situação do doente, sempre com o intuito de melhorar a comunicação.
Então, a reunião familiar também vira um elemento ético da comunicação em cuidados paliativos. Muito bem, muito obrigado pela sua atenção e fico aqui caso vocês tenham algum comentário ou alguma pergunta. Muito obrigada, Josemário. Dentro das perguntas que a gente recebeu na plataforma, temos a seguinte. O participante é anônimo e pergunta: uma doença crônica que não tem cura, exemplo, a vasculite, em uma fase avançada, quando já danificou vários órgãos como o rim, é opção para receber cuidados paliativos? A paciente pode optar por deixar de fazer a diálise e somente receber os cuidados paliativos? Sim, com certeza. De fato, uma solicitação dos pacientes ou familiares é a não fazer mais intervenções, já é de por si um critério para receber os cuidados paliativos. Isso é uma questão importante que a família ou paciente não quer fazer mais intervenções desde o ponto de vista de cura ou de prolongar a vida. No caso dos pacientes com insuficiência renal, as solicitações de não mais hemodiálise podem ser dadas devido ao grande sofrimento que gera nas idas nos hospitais. Muitas vezes, os pacientes têm até 4 hemodiálise durante a semana, ou seja, ir ao teu hospital, ver que não melhora depois da hemodiálise, porque a melhoria é de horas e também faz com que os pacientes tomem essa decisão. Essa decisão faz com que seja um critério para ser derivado a cuidados paliativos. Também, dentro desse aspecto do princípio ético da autonomia, a decisão do paciente de decidir o que quer fazer. A próxima pergunta é da licenciada Milagros Cubilla, é a seguinte: qual seria a diferença entre limitação do esforço terapêutico e a adequação do esforço terapêutico? Obrigado pela sua pergunta. Bom, eles são conceitos que ficam, vamos dizer, se juntando, ou seja, deixar de fazer intervenção, ou seja, não fazer mais coisas com a pessoa que está doente, ou, inclusive, valorar em fazer essas intervenções com menos intensidade. Vamos voltar à questão das hemodiálises. Existem pacientes que possivelmente o fato de assistir a 3, 4 hemodiálises semanais gera um incômodo. Então, fazer 2 hemodiálises semanais já é limitar o esforço terapêutico. Então, isso que se refere a limitar. Adequar, por outro lado, significa mudar uma coisa por outra, como os exemplos que já compartilhei. Ou seja, em vez de hidratar via endovenosa, então vamos hidratar via subcutânea, que é muito mais asequível, mais cômodo e muito mais confortável para o doente, diante da situação que ele está vivendo nesse momento. Então, isso é o que se refere a adequar. No entanto, são conceitos que se sobrepõem e muitas vezes limitar o adequar, estamos falando alguma tipo a mesma coisa. Muito obrigada. Rosemário, mais uma pergunta. Me aguardam um pouquinho que eu vou ler a pergunta. Vamos ver aqui. Nos transtornos neurológicos avançados, como a esclerose lateral amiotrófica, que a gente pode propor para a família quando o paciente não tem feito um plano de decisões antecipadas e que insiste em manter tratamentos para seu paciente? Bom, a gente sabe que a esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurológica que limita muito e que esses pacientes, em 3 ou 5 anos, vão estar numa situação muito comprometida na questão de mobilidade e respiração, que vai ter que tomar uma decisão importante. Então,
Como eu posso responder essa pergunta? Bom, diante do diagnóstico dessa doença, esse primeiro dia com esse paciente, é importante falar sobre a sua vontade antecipada. E a gente precisa contar para ele como vai ser o desenvolvimento dessa doença. Vai ser muito mais simples, porque as pessoas vão procurar no Google o que é essa doença e eles sabem o que vai acontecer. Já tem pacientes que chegam na consulta entendendo o que vai acontecer com eles, mas quando isso não acontece, quando a gente precisa fornecer o diagnóstico nesse mesmo dia, embora o paciente esteja funcionalmente bem, esse mesmo dia a gente precisa falar se esse paciente vai usar uma ventilação mecânica, gastrostomia, traqueostomia, onde ele quer morrer, quando a doença progride. Então, é importante conhecer a história, o histórico das doenças para poder falar com nossos pacientes da sua vontade antecipada. Muitas vezes os médicos achamos que os nossos pacientes são eternos, que eles não vão morrer. Mas a gente precisa falar desse momento final da sua vida. Também no momento do diagnóstico, essa doença, possivelmente mais para frente a gente poderia falar, mas nessa doença que é tão limitante, a gente precisa falar o mais pronto possível. Obrigada. Doutor, qual seria a sua recomendação com respeito a como abordar a situação da família sobre a conspiração do silêncio, principalmente quando a família é muito dominante sobre o paciente, domina muito o paciente? Bom, essa é uma característica das famílias na América Latina. Não é tão dominante, somos muito, a gente gosta muito de proteger. A gente na América Latina protege aos nossos seres queridos, nossos familiares, amigos. Isso é uma qualidade, isso é muito bom. No entanto, às vezes, essa proteção é tão excessiva que a gente evita que o paciente se encontre com o sofrimento inato à pessoa humana. Então, não existe ninguém no mundo que não sofra de algum jeito, de alguma maneira, faz parte da condição humana. Então, a gente precisa entender essa mentalidade da família, das famílias da América Latina e compreender a situação. E para quebrar aquela conspiração do silêncio, a minha recomendação é sentar com a família, sentar com eles e fazer eles entenderem aquilo que aconteceria se seu familiar não soubesse da doença. Por exemplo, se o paciente não sabe, ele vai pensar que possivelmente ele está ficando doido, ele está ficando demente, porque está vendo que todo mundo está feliz, ele se vai sentir enganado, ele vai ficar bravo, ele não vai conseguir ter controle sobre a sua doença e ele não vai poder tomar decisões ao final da sua vida. É claro que uma notícia assim vai precisar um processo de adaptação por parte do paciente, mas esse paciente vai ter os recursos interiores para se adaptar à situação e, sobretudo, vai poder decidir o que quer para o final da sua vida. Obrigada, Rosemário. Além de que a incerteza de não saber o que está acontecendo comigo, isso também gera muito sofrimento. Uma última pergunta de Maricela. É lícito, ético ou moral que o profissional forneça assistência espiritual, acompanha um paciente à eutanásia que tem solicitado, que tem pedido? Sim, desde o ponto de vista da bioética, não é uma boa prática a eutanásia. Ou seja, para isso, existiam os cuidados paliativos. Obviamente que a gente pode acompanhar até onde os pacientes nos permitam essa questão, ou seja, passar esse limite não tem nenhum sentido, porque não é nosso a fazer, hum, a gente não estudou para colocar uma injeção letal.
E todos os ensinamentos que a gente recebeu em cuidados paliativos têm um sentido, que é dar qualidade de vida ao doente. Eu entendo que a eutanásia é uma maneira de resolver o sofrimento, mas como profissionais que a gente faz cuidados paliativos, a gente não usa essa prática porque, ao final de contas, não é o nosso incentivo acabar com a vida de um doente, embora estamos acabando com o sofrimento, sim, nosso incentivo é fazer que esse tempo de vida que ele tem seja de qualidade. Muito bem. Com isso, encerramos esta questão do programa. Muito obrigada, Rosemário, pela sua apresentação. E também muito obrigada pelo tempo fornecido à Associação Latino-Americana de Cuidados Paliativos. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, sempre com o desejo de colaborar com a associação. Muito obrigada. Até logo. A seguir, vamos com o tópico avaliação multidimensional. Nesta ocasião, vamos ter a participação de duas médicas, a doutora Sofia Bunge e a doutora Mariela Bertolino, que elas estão conosco nesse momento no painel. Para fazer a sua apresentação, a doutora Sofia Bunge é da Argentina, médica especialista em clínica médica geriátrica, gerontologia e cuidados paliativos, co-diretora do Programa Argentino de Medicina Paliativa da Fundação Fermeva, e professora de graduação e pós-graduação em cuidados paliativos e médica em cuidados paliativos. Seja bem-vinda, Sofia. A doutora Mariela Bartolino, da Argentina, também é médica, coordenadora da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital Tornú, Fundação FEMEBA, co-diretora do Programa Argentino de Medicina Paliativa da Fundação FEMEBA, docente de graduação e pós-graduação de cuidados paliativos na Universidade Austral, Flaxo e Universidade Católica, coordenadora de residência pós-vástica de cuidados paliativos no Hospital Tornú. Seja bem-vinda, doutora Mariela. As duas, sejam bem-vindas e tem a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada. Podem compartilhar sua tela. Muito bem. Vamos compartilhar um pequeno vídeo. Como inaugurando uma consulta. Esse seria mais ou menos o tópico do vídeo. minuto que busco o vídeo. Mais um minuto. Estou procurando aqui como colocar bem a minha apresentação. Perdón, un minuto que no lo encuentro. Mais um minuto, por favor. Estamos. Vamos lá. Roxana, la última vez que... Nunca se me cayó el pelo con la otra. Ahora se... Tenés que maximizarla, Mariela. No. Muchas cosas has tenido este mes y medio. No, hace ya desde el 8 de abril del 2008. Roxana, la última vez que... ¿O ha sido una única vez que has venido? La única vez. Oye, Una única vez que has Sí, venido. única. Bárbaro. Y esto fue... Porque después la chica me llamó Ajá. y me sugirió internarme acá, que ni en pedo yo me iba a internar, para ver qué tipo de medicación era para mí.
Ela me chamou para ver qual seria a medicação que precisava tomar. Aparte no me podía internar. Fora disso, a gente eu não conseguia me internar. Ela pede as tomografias, pede um monte de exames. Creo que no se oye, ¿no? Sí, sí, se escucha, se escucha. ¿Se escucha el escucha. video? Yo no lo Sí, se escucho. escucha, se escucha. Sacar Perfecto. sangre, sea. No, Fazer provas de sangue, muitas outras coisas. no, hace ya el 8 de abril del 2000. Desde o 8 de abril de 2008. Na verdade, que estou fazendo muita coisa. Antes dessa data, também estava fazendo muitas coisas. Era no ir al baño. O meu problema é que eu não conseguia ir no banheiro. ¿Viste que es constipada? Bueno. Y yo siempre sufrí de eso. Sempre sofri dessa questão. A questão é que eu simplesmente resolvi o problema com laxantes. Mas agora, tomando laxantes, tinha muita dor de barriga. Y sí, tenía Um pouco também 37, 38 graus de febre. revisarme, me decían que tenía Quando eu voltei à revisão, eles falavam que somente tinha uma gastrite. Então, eles davam uma medicação para a gastrite e pronto. algo para la gastritis. Me daban Também prescreviam para la fiebre. algo para a febre. Y estuve mucho tiempo así. Bom, foram 3 anos nessa questão, fazendo isso, até que um dia Que nunca usé yo la obra social. Yo soy de OSPI, pero me correspondía a la UOM por eu fui no UOM. Eu sou da UPIP, mas eu fui no UOM. el edificio. Así. Bueno. Y el clínico de la UOM me dijo O clínico da UOM diz o seguinte: un colon irritable. você tem um cólon irritável. Ele me referiu ao proctologista. Empezó a hacer estudio y Ele ahí começou a fazer os estudos, falou que que eu tinha um tumor. Sofía, ya podés empezar. Sí, bueno. Hola a todos y Olá, boa tarde. conocieron recién a Roxana. Vocês conheceram no vídeo a Roxana. Roxana é a paciente que foi uma vez no hospital. Neste hospital, vem para consulta de paliativos. Esta é a consulta onde estamos a conhecendo, porque ela tinha uma dificuldade com os turnos, então a gente apenas está conhecendo a paciente pela primeira vez. Então, nessa primeira consulta com ela, é interessante, a proposta é o seguinte, é pensar o que ela precisa. Ella neste momento de Que su situación precisa sobre a sua situação de saúde. A gente recebeu muita informação provindo dela, então vamos ver quais coisas e também vocês que gostariam de conhecer sobre ela. Vocês podem ver que na consulta ela não está sozinha, ela está com a mãe dela e também recebe uma ligação que diz que a filha, já sabemos que esta mãe que está com ela tem uma filha também. Então, nessa primeira avaliação, a proposta que a gente vai ver hoje, vamos começar a pensar e vamos pensar aqui que ela precisa e como fazer a avaliação dela e do seu quadro, assim como de outros pacientes ou outras pessoas que estamos atendendo no escopo do cuidados paliativos. Entonces, los objetivos principalmente que nos hemos planteado. Objetivos principalmente planejados para hoje é nos perguntar a importância nos cuidados paliativos, identificar as necessidades, Evaluación multidimensional. conhecer quais são as diferentes modalidades de avaliação e a identificação aos diferentes níveis de complexidade. Primero, como decíamos, vamos a identificar Para isto,
temos que identificar quais são as exigências, os requerimentos, mas temos que ter em conta quais são os recursos também. No caso da Roxana, temos que fazer uma avaliação do que ela precisa, mas também o que ela falava do Wonder, sim, ela estava nos dando informação sobre o sistema de saúde ao qual ela tem acesso, pois na Argentina temos várias realidades diferentes e temos já informação ao respeito. Isso vai nos permitir organizar e planejar para o futuro. E também temos que avaliar o nível de complexidade atual e as possíveis complicações, tudo para poder desenhar de maneira conjunta e nós como profissionais, qual será o plano de atenção, quais serão os passos baseados nessa informação. Realmente integral, pero personalizado, individualizado para ella en este poder caso. fazer um plano que seja individualizado, personalizado, customizado para as necessidades dela. Entonces, de alguna manera queremos Nós presentación. Queremos introduzir a ideia e a noção de avaliação e como esta serve para o cuidado. Este é um lema, evaluar, avaliar para poder cuidar. Não é uma questão de tecnologia ou metodologia dura, rígida, é mais como obter informação necessária para poder cuidar melhor os pacientes e seus entes queridos. Como Sophie falou, é muito importante marcar esta diferença nos dois ambientes de cuidados paliativos. Os cuidados paliativos não especializados, que somos aqueles que devem ser fornecidos e oferecidos em todas as especialidades e que geralmente são situações mais simples, mas que exigem também cuidados paliativos e outras situações que exigem atenção de equipes, times especializados mais ou menos completos, pois a avaliação permite identificar situações que sejam de alta intensidade, de um prognóstico complexo, de sintomas refratários, que exigem intervenção de equipes e times altamente especializados. Aqui, como já falamos, Roxana com sua mãe, sua família e as muitas Roxanas e muitos outros que sempre têm um entorno afetivo, ambiente afetivo. E em diante, nós vamos falar tudo dentro desse contexto, tendo o centro da pessoa. Vamos ter diferentes esferas ou áreas onde vamos analisar e avaliar e profundizar nos diferentes momentos, mas que são todos muito importantes para poder pesquisar e para poder conhecer a pessoa em sua totalidade. Temos que nos organizar. Temos que conhecer sobre a doença, sua situação de saúde, se tem ou não tratamento, se teve no passado, quais são os objetivos, quais são as condições físicas, quais são os sintomas, as atividades diárias, como é o dia. Desde o ponto de vista psicológico, como está no momento, estão enfrentando momentos muito difíceis da sua vida, mas temos que tentar compreender
a pessoa como reage em situações de complexidade, se tem muita preocupação, se o sono é afetado, toda a esfera psicológica, a esfera social também é muito importante, a sua rede formal, informal, que tipo de apoio eles têm, assunto econômico, assuntos de complexidade, se eles moram 2 quarteirões do centro de saúde, seja uma sala, um hospital, ou se, como acontece em muitas cidades, estão a 1 hora de distância, ou nas zonas rurais, se também está muito longe. Tudo isso são coisas práticas que não é igual a planificação para um paciente numa situação ou outra. Temos que ver as condições de transporte, se a pessoa vive e tem história de lutos, duelos recentes, se existem duelos na família. E é toda uma série de questões práticas. Vamos também a falar a importância de ter, como já falamos, na esfera da parte espiritual, quais são os recursos disponíveis para a pessoa ter a espiritualidade como uma esfera ampla da pessoa, que a motiva, que a completa, onde a religião, religiosidade encaixam. E também como é o processo da doença e como podemos acompanhar e dar assistência a estas famílias no processo e no momento da morte. A modalidade da avaliação é uma metodologia onde vamos produzir, obter e transmitir informação apropriada e tão específica quanto possível, enquanto os problemas, necessidades e recursos que têm as unidades de tratamento, ou seja, a pessoa, seu entorno, ambiente significativo, e isso será muito útil para o trabalho em equipe e para a comunicação com uma linguagem em comum dentro do time, dentro das diferentes disciplinas e com os diferentes times de cuidados paliativos com as outras especialidades. Temos que trabalhar para trazer isto ao diário, para poder compreender que problemas tem, que necessidades tem, como nós podemos ajudar. Isto é uma maneira gráfica ou simplificada de ver, enxergar este processo de avaliação, que é multidimensional. A avaliação, ao mesmo tempo, pode nos ajudar em 2 aspectos importantes enquanto à qualidade de saúde. Fazer diferentes tipos de avaliações pode nos dar um indicador do processo dentro da gestão de qualidade e o resultado podem ser indicadores do sucesso ou as melhores que sejam necessárias, onde nós podemos perceber que os padrões que queremos atingir ainda não têm sido logrados. Temos alguns critérios básicos, como os times de cuidado paliativo, que eles tenham uma escala de avaliação. Esse seria um indicador do processo, onde eles avaliam e plasmam as visitas a diferente intensidade dos sintomas. Analisando os sintomas que serão avaliados, podemos dizer qual porcentagem das pessoas
atingem um maior alívio da dor. Por exemplo, se tivesse uma escala numérica de -3, onde tem pacientes que têm alívio de menos ou mais de 50%, são maneiras onde nós podemos mostrar indicadores e também vai nos ajudar depois a poder avaliar a nossa própria prática. Sophie estava muito animada aqui, passando. Estou a mesmos comentários que eu já fiz, um pouquinho mais profundos. Nós falamos da doença, o processo de diagnóstica, a atividade física, que acho que foi onde eu falei mais extenso, mas vamos fazer clarificação do aspecto funcional da pessoa, muito importante para adequar, enquanto que estamos planificando a visita à casa. Na cidade de Buenos Aires, é muito frequente que as pessoas morem em um departamento de um segundo andar, com escadas. Tudo isso tem que ser parte da avaliação da área psicossocial cognitiva. A parte da comunicação é unida com a conversa anterior do o surco de silêncio. Temos que conhecer o desejo da pessoa. Rosana falava do que ela já sabia da sua história, o que acontecia com a sua doença, o que os médicos tinham falado, que ela tinha um tumor. Enquanto a identificação do que se fala, ela com quem gostaria de estar, se ela tivesse uma preferência de delegar em outra pessoa ou receber a informação, tudo isso muito importante. Temos áreas de depressão, área cognitiva, área social, também foi já falada, onde o apoio social é muito importante, as áreas práticas, existencial, a parte da religião, o que gera bem-estar à sua vida, o que dá esperança, quais são os seus desejos. E, por exemplo, no sentido da vida, não somente com a família, mas também previamente com as pessoas, para ir trabalhando com elas, identificando quais são as suas preferências, se eles já falaram com alguém, se tem legado, se tem alguma coisa pendente. E, em muitas ocasiões, nós somos facilitadores da trajetória, do tempo que eles ainda têm para que as questões pendentes possam ser completadas. Mariela? Então, aqui nós estamos voltando ao mesmo do porquê é preciso uma avaliação multidimensional e integral. Isto é possível quando nós vemos a pessoa como um todo. Precisamos conhecer o entorno, os problemas, as necessidades, os recursos que tem, econômicos, de rede, e como poder adaptá-los para integrar tudo isto no futuro próximo e o tempo que ainda a pessoa tenha de vida, para poder planejar estratégias de intervenção que sejam realistas. Vamos ter que trabalhar com grande dificuldade, como nós, profissionais da saúde, onde temos que aceitar que temos limites, mas que temos que fazer esses limites explícitos para entender o que pode ser feito, como com a palestra anterior, que temos as citações de bioética, que se não seguimos isto de uma maneira adequada, é muito difícil acompanhar as pessoas, o paciente, nos seus desejos e objetivos, além do que nós consideramos
como adequado como profissionais. Y con todo esto, Com obviamente, tudo isto, estamos frente a personas obviamente, con estamos com pessoas que têm múltiplos sintomas, algumas vezes sobrepostos, Bueno, acá no. Acá onde, como uma pessoa clínica, temos que pensar na sobreposição de coisas que vão somando. como se presenta la realidad, É assim como a realidade é apresentada com um grande nível, alto nível de sofrimento, com situações muito complexas, algumas mais, outras menos, mas existe a complexidade. Então, como vamos começar a fazer isso para que seja um processo integral e integrado para poderlo implementar com o passar do tempo? Temos que integrar as partes teóricas, mas nós temos que treinar para poder conhecer as ferramentas, instrumentos, para poder escolher e nos chegar a um acordo e nos treinar em como utilizá-las. Às vezes nós achamos que a avaliação pode começar ainda na sala de espera com a observação simples, com aqueles encontros casuais com os pacientes, os familiares que estão compartilhando alguma situação, estamos percebendo emoções que não são necessariamente expressadas, temos que escutar, poder descrever e nos plantear com essa situação mais informal diferentes hipóteses sobre as situações que devem ser ratificadas e confirmadas para nós poder compreender se o planejamento é certo. Os profissionais da saúde podemos ter uma formação, um treinamento profissional, podemos las interpretar como uma interpretação nossa, que assumimos que fosse uma verdade, e na verdade, às vezes, podemos nos equivocar ante uma situação que é aparente. É importante formular as diferentes hipóteses para poder falar com o paciente, os entes queridos, para verificar e confirmar se as nossas conclusões estão corretas. De alguma maneira, já vamos fragmentando e ordenando o que é a avaliação e o conhecimento do paciente. Vamos conhecendo os dados biográficos, os sociodemográficos, e para poder compreender aquele ser humano que nós temos na frente, para poder compreender a sua personalidade. Vamos classificar algumas áreas importantes, a parte sociofamiliar. Especialmente, vamos a desenvolver os instrumentos, onde temos muitas ferramentas e instrumentos nos cuidados paliativos nestas diferentes áreas, nas quais cada profissional, cada time vai escolher, e vamos, nesta segunda parte, a encontrar e rever algumas deles. Não vamos ir em profundidade, mas vão ficar aqui plasmadas para vocês poderem ver em maior detalhe depois. A família é muito importante, compreendê-la com um genograma, as diferentes necessidades, tipo de sobrecarga. Vou colocar primeiro os diferentes títulos. Temos os aspectos da enfermidade e antecedentes médicos, a capacidade funcional, a vida cotidiana, escalas dos sintomas, também as escalas do estado cognitivo, diferentes escalas de avaliação psicológica. Hoje não vamos desenvolver nada disso em profundidade. No estado nutricional também é muito importante, e terminamos com algumas escalas de complexidade nos cuidados paliativos.
E vamos também a utilizar várias escalas de qualidade de vida nos cuidados paliativos. Hay ciertas Com cosas que relação, temos algumas coisas que precisamos conhecer, algumas coisas básicas, como os antecedentes gerais. Isso é necessário, mas temos outras coisas que vamos a estudar, vamos procurar com relação a alguns antecedentes de consumos, porque nós estamos trabalhando, procurando informação sobre o consumo de álcool, de licor, o uso apropriado ou não apropriado do álcool, para poder definir se temos uma pessoa que vai ter dificuldade para enfrentar a situação. Mas hoje em dia a realidade precisamos também explorar outras substâncias pela situação social. Estamos falando de drogas lícitas e ilícitas, como benzoacetinas. Temos alguns outros que precisamos conhecer para saber se a pessoa está consumindo ou não. Vamos encaixar de uma maneira ampliada, não só perguntando pelo consumo de álcool, mas outras substâncias. Também tratamentos realizados, que tipo de tratamentos alternativos, para nós compreender qual é a sua situação, as suas crenças. E também vamos a ver a necessidade, se é preciso mais informação ou não, e trabalhar também o assunto da precisão de que o latino ainda não quer informar, ou que tenha parte da proteção por parte dos familiares, e a assunto da autonomia, de que a pessoa precisa conhecer de tudo. Aqui temos que fazer um vestido à medida. Temos que ver a relação de informação prognóstica como diagnóstica, que é preciso e que tolera, para poder trabalhar o assunto de como fracionar ou avançar este tema e poder nós começar. Isto é muito importante, pois não é recomendado. Quando uma pessoa não quer informação, não vamos dar, mas uma pessoa que não tem condição, ou seja, que não deseja, também não podemos avançar em informação diagnóstica ou prognóstica, que nesse processo vamos a deixar aberto um processo dinâmico. Temos que verificar isso nas consultas ulteriores. E vamos ver também o assunto das diferentes heranças, pois temos que ver, temos que compreender o controle de sintomas e muitas outras coisas, pois o paciente tem dor não controlado, mas vem uma outra consulta e a dor ainda não está controlado. Temos que ver se tomou ou não tomou o medicamento. Temos que ver se Mariela falou de fazer um orçamento de situações onde temos que ver se a situação e o diagnóstico é correto ou é errado, e temos que avaliar outras coisas. E vamos ter que ter avaliações onde vamos ter que trabalhar com toda a equipe e outros que vão ser mais específicos de cada área do equipo, para ter isso em conta. Mas é importante que nós tenhamos um pacote de ferramentas e instrumentos de avaliação comum, permitindo-nos trabalhar todos juntos para ter uma lista, uma visão geral da situação, para poder ver uma maior profundidade por área. Temos uma experiência muito rica e com o assunto dos voluntários, que eles fazem uma avaliação inicial em um ambiente de muita confiança, muito amigável, onde identificam várias temáticas importantes e presentes para o paciente e para a família,
que depois nós trabalhamos em time ou com diferentes grupos podem aprofundar. É permanente e contínuo. Entonces ya estamos en... Esta es la de recién. Exacto, entonces a nivel de las situaciones de familia desde ya Tudo el bem com genoma, respeito às situações de família, o genograma, a questão familiar, quais seriam as necessidades familiares, essa escala de Sarit, são todos eles ferramentas muito interessantes que ajudam a entender, conhecer a família, suas necessidades, as ligações entre eles, e também, assim mesmo, definir questões que possam definir também a localização familiar. Com respeito a outros instrumentos de valoração física e funcional, vamos ver rapidamente. Com certeza você já os conhece, ECOG, todos são diferentes. instrumentos que nos van a São decir instrumentos que nos vão dizer quão sintomático e dependente o paciente se encontra, como ele pode fazer suas atividades diárias, se é sintomático ou não, se tem sintomas mais de 50, ou todo dia fica em cama. una condición que también a veces incluso se correlaciona con el pronóstico. Y este es el Karnofsky, que lo pueden buscar. Y lo onde nós temos algumas coisas muito importantes para poder planificar os cuidados e da vida cotidiana, para poder determinar quanta ajuda precisa no cuidado pessoal, se poder tomar banho sozinho, a parte de continência, a parte culinária, a parte fecal. Então, tudo isso é importante, não simplesmente desde o ponto de vista prático, mas do impacto para o paciente enquanto vai perdendo as suas capacidades. Sí, la vamos a ir pasando. Esto es una herramienta que es Vamos sumamente passar útil. rapidamente. Essa ferramenta é muito útil, porque para as pessoas, sobretudo, que ajuda muito visualmente. Foi desenvolvido, é uma ferramenta que chama Elvis, desenvolvido pela Walker. Em uma folha só, a gente pode colocar um gráfico e seria, vamos falar, onde está a lição? As lições que ele apresenta, seria do lado esquerdo, onde estão os órgãos, e se teve cirurgias ou se teve radioterapia. Então, a gente vai colocando nessa folha, a gente coloca também a data. Com um olhar só nos ajuda a ter realmente, no caso da Roxana, por exemplo, se fazemos esse desenho, porque ela já estava falando sobre esse histórico de 3 anos. E ela teve múltiplas cirurgias, intervenções. Isso nos ajudaria muito rapidamente e ficar mais perto da situação de saúde atual. Isso a gente vai atualizando na medida que estamos vendo as intervenções. Bueno, no sé, Mariela, si vos querés ir con esas. Mariela, você quer continuar com essas? Dentro das escalas de sintomas, existem muitas. Mas a essas seria a escala desenvolvida também por Edmonton. Seria a mais divulgada, traduzida para o espanhol, e tem a possibilidade que o paciente esteja sozinho ou assistido. E tem muitos outros benefícios. Uma escala que pode ser visual, análoga ou numérica, onde vocês colocam todos os sintomas, que vai de 0 a 10, sendo o mínimo, sim, sintoma e máxima intensidade possível, que geralmente o sintoma físico também é depressão e ansiedade, encaixam ali. É uma escala de bem-estar que seria uma integradora do estado do paciente. Com respeito à escala de bem-estar, gostaria de dizer o seguinte:
é longe de medir a qualidade de vida, está longe disso, mas faz coisas que simplificam o trabalho da gente. As escalas de qualidade de vida são muito complexas. Muitos dos pacientes, fica difícil para eles. Então, ele fez um estudo onde ele pega o bem-estar. Isso nos dá um panorama que é muito importante da pessoa, como que está o bem-estar da pessoa, seria um termômetro. E baseado nisso, a gente vai entrar um pouco mais profundo, mas seria uma primeira fase, uma primeira aproximação. É muito interessante, não somente porque classifica os sintomas físicos, e como também entra a questão de angústia e o bem-estar, que é muito rico na informação que pode fornecer. Como uma foto da Isso evolução. também nos dá uma ideia da evolução sintomática do paciente. Esse seria o CAGE 8, que a Sofia estava falando, que tem uma alta sensibilidade e especificidade para, por exemplo, o consumo de substâncias ou consumo de álcool. É simples, só tem 4 perguntas. A gente não vai desenvolver essas 4 perguntas. Vão ficar aqui na apresentação porque a gente só tem 5 minutos. Ou seja, integrar com naturalidade, com respeito, tudo isto tranquiliza muito as pessoas. Não é para estigmatizar, mas para compreender melhor quem está diante de nós. Como a gente pode ajudar se uma pessoa que teve na sua vida um antecedente de consumo problemático. Não é que vai ter pior prognóstico necessariamente, pode ser que sim, mas a gente vai ficar muito mais atenta, porque poderiam ser alguns fatores de prognóstico que vão gerar um pouco de preocupação. Sofia, com respeito à valoração cognitiva. Agora, tudo que estamos falando, se estamos pensando, por exemplo, em que a pessoa tem que participar, que vamos definir junto, vamos identificar as necessidades, claramente a situação do estado cognitivo da pessoa é muito importante. É por isso, e além de que na população, em cuidados paliativos, é muito frequente que existam transtornos cognitivos. Ninguém vai deixar de lado uma pessoa que tem um quadro de delírio, uma excitação, mas sim, na verdade, que se muito subdiagnosticados os casos que se sobrepõem ou que não são tão importantes. Portanto, é muito importante fazer uma identificação precoce, identificar para avaliar e aprofundar também como potencialmente estamos diante de uma situação reversível ou de intervenção, se é irreversível ou não. Para isso, temos o Mini Mental State Examination. É uma das ferramentas. Também temos esta outra, que é Memorial Delirium Assessment Scale. Como já falei, vocês podem ter toda essa informação. E também é importante ver, por exemplo, a ferramenta de CAM, C-A-M. É um pouco mais difícil de lidar com essa ferramenta. O CAM não está aqui, mas é um Confusion Assessment Method, através de perguntas feitas pelos familiares com respeito ao estado cognitivo do paciente. Isso fornece informação muito rica no caso de que existe alguma alteração ou diminuição do estado cognitivo. Na valoração prognóstica, existem muitas escalas. Um muito sensível e específico mas nenhum deixa do lado a impressão clínica, embora pareça meio raro. E que, na verdade, dá valor à valoração clínica. Existem instrumentos para situações dos pacientes que não são oncológicos e que são oncológicos.
Aqui temos uma série de critérios que avaliam, seria entre os 6 e 12 meses, complicações, o deterioro, sepsis, úlceras por pressão e deterioro funcional, com Karnofsky menor de 50%, alterações metabólicas. Também existem alguns instrumentos que são muito mais detalhados, como seria o Performance Palliative Scale, que é complementar ao outro. E como se fosse um Karnofsky, integrando, por sua vez, atividades da vida cotidiana, mas integrando a outras atividades, podemos predecir sobrevida de 3 semanas ou mais de 3 semanas, com uma sensibilidade de 85 ou entre 70 e 80. Temos outro que chama PAP Score, que além dos sintomas, a condição clínica, capacidade funcional, avalia também alguns parâmetros de laboratório, como os glóbulos brancos. Essa escala, muitas vezes, na área da hematologia, não é recomendada, porque esse valor pode estar alterado. Mas tudo isso do prognóstico é muito importante, porque é tudo que estava sendo falado hoje, adequação terapêutica, tomada de decisões, o planejamento, e não temos ainda um gold standard. Então, sempre acontece que a gente fica surpreso, porque os pacientes pioram ou têm um deterioro mais rápido comparado com aquilo que a gente estava aguardando. Ou, muitas vezes, a gente fica feliz porque tem pessoas que têm estabilidade, melhoras mais prolongadas, mas tudo isso nos ajuda porque não temos a ferramenta que é padrão ouro. Isso nos ajuda a planejar, para entender onde estamos localizados. Portanto, é muito importante trabalhar todos os prognósticos. E também é importante identificar a situação dos últimos dias. Infelizmente, muitos âmbitos e na educação e saúde são tópicos que não se trabalham em profundidade. Portanto, é muito importante poder valorar, identificar quando estamos na fase final de vida, quando estamos nos últimos dias, porque vamos precisar fazer uma adaptação para essa pessoa e para essa família, esses familiares e amigos, toda a questão dos cuidados e planejamento de cuidados também. Como estamos falando do planejamento, ou seja, ter isso em consideração, a parte dinâmica, tudo isso é muito dinâmica, é fundamental. A gente precisa, então, considerar e valorar quando estamos diante do final da vida. Vocês podem ver aqui que existem alguns sinais e sintomas que podem nos ajudar a nos orientar e colocar-nos em uma posição. Mudança da pele, oligúria, transtornos de deglução, também delírio, é muito frequente nessa fase, quando existem edemas muito generalizados. Assim mesmo, na última fase, também começa alterações da temperatura, um pulso muito fraco, muita fraqueza, ou seja, identificar toda essa situação é crucial. Para finalizar, existe um documento que tem um documento muito interessante que nos ajuda a ter uma orientação diante das complexidades que o paciente tem, os familiares, os sistemas de saúde, que seria o CEPAL. Podemos ver que existem alguns fatores que dependem do paciente e outros que dependem dos familiares e o ambiente, e outros também da organização de saúde. Em cada um deles, temos um nível de complexidade, de alta ou baixa complexidade. Quando não existe nenhum, quer dizer que é uma situação não complexa. Se tem só complexo e não tem alta complexidade, vai ser uma situação complexa. Isso precisaria
Então, uma intervenção com equipe básica de paliativos ou uma orientação específicas de equipes básicos ou especializados ao equipe de atenção primária. Mas, quando é alta complexidade, se recomenda a participação das equipes especializadas. Então, isso é muito interessante. Vamos deixar aqui porque estamos estourando, na verdade, o tempo. Então, obviamente, a gente precisa trabalhar na identificação multidimensional, promover modelo cuidado de excelência customizado, reconhecer os valores, preferências que integra toda a parte da clínica ética, da ética clínica, e também ter um acordo entre o paciente e a família para fazer uma atenção customizada durante toda a evolução, coordenando os diferentes atores, supervisionando, fazendo monitoramento e, sobretudo, uma coordenação entre os diferentes níveis e contexto. Sophie, muito bem. Com isso, o que a gente queria compartilhar hoje, e esperamos ter compartilhado ótimas ideias, mas a nossa versão é que a avaliação é fundamental. Isso nos ajuda a entender onde estamos e entender os possíveis caminhos com mais informação possível. Tudo isso vai nos ajudar e vai favorecer que a gente possa oferecer e cumprir com o nosso objetivo, ter cuidados integrais, que são customizados de qualidade e que também nos ajudam não somente a fornecer à pessoa e fazer uma avaliação própria como a equipe, com as nossas intervenções, ou seja, trabalhar em futuros treinamentos, áreas para melhorar. Isso vai nos ajudar a ter todas estas coisas em consideração, que tenhamos entre todos nós uma linguagem comum. Somos times formados por muitas disciplinas, portanto, é muito importante trabalhar conjuntamente e tenhamos, ao mesmo tempo, uma linguagem comum. E também a comunicação com as outras equipes. Estamos falando da necessidade de ter clareza enquanto aos termos, o significado das coisas, os termos com respeito à eutanásia, entre outras palavras. Então, essa avaliação e o uso das ferramentas instrumentos nos ajuda a fazer tudo isso. E também considerar que a avaliação vai ser estruturada, mas a gente tem um grande componente do que é a relação médico-profissional, paciente, família, e que vamos ter empatia, que vamos praticar e nos vamos treinar nesse aspecto, e que vamos desenvolvendo e vamos estar revisando todos os processos. As recomendações também que cada equipe possa eleger quais são as ferramentas que vão usar. Como a Mariela falou, existem muitas ferramentas. Tudo isso vai depender da estrutura da nossa equipe, quais profissionais estão, qual é o nosso ambiente. Se uma equipe operacional se trabalha com pacientes com doenças oncológicas, ou se são doenças neurológicas, ou se são com idosos com respeito à demência e todas as doenças. Então, a gente precisa escolher quais dessas ferramentas a gente vai usar, porque seria impossível usar todas elas. Sim, durante as nossas consultas já são longas demais, então a gente precisa ser prático para fazer um equilíbrio entre a utilidade, a praticidade, enquanto ao tempo e a informação que ela fornece. Então, o que a gente acha que temos que usar sempre são as questões cognitivas, sempre tem que estar. As escalas de sintomas são amplamente estudadas. As funções cognitivas, a gente precisa aguardar a que sejam mais incorporadas na avaliação básica. E a capacidade funcional que vai nos ajudar a planejar a partir de de diferentes âmbitos, com recursos, com o paciente, tudo que está acontecendo com esse paciente, adaptação nas mudanças e tudo relativo
a prestação de serviços e também planejamento dos recursos. Então, é isso que nós queríamos transmitir e como falávamos que hoje em dia consideramos muito importante todo o assunto de emplear com substâncias ou aqueles que temas que todos vocês considerem importante, conveniente, pois a população pode procurar isto para nós poder fazer um acompanhamento mais adequado, mais de perto, para uma pessoa que tenha um uso problemático de substância. Então, é preciso fazer muita avaliação. Eu queria conhecer mais, escutar e sempre ter a atitude de querer conhecer o outro a maior profundidade, com toda a riqueza desta pessoa como um todo. Queremos agradecer e não sei se temos tempo para algumas perguntas ou se já excedemos. Já estamos excedidos em tempo, mas é muito interessante. Há uma pergunta. Como eu não sou anfitrião, eu não tenho como abrir a câmera, mas tenho uma pergunta. De toda parte multidisciplinar, tem toda uma equipe e isto é um desafio grande para uma avaliação multidimensional. Como trabalhar? Não é já tão teórico, tanto a escala, mas como a experiência de vocês de como utilizar essa avaliação multidisciplinar, multidimensional. Nilsa, como vamos nos dividir nos times para fazê-la? Quando há divergências, como que se analisam aquelas divergências para poder concentrar um plano de manejo antecipado. Para evitar essas diferenças sobre a percepção de um e de outro, é por isso que os instrumentos são muito úteis para ajudar-nos a nos centrar e para poder nos focar em intervalos de tempo. Enquanto à internação, estamos avaliando sintomas 3 vezes por semana. Antigamente fazíamos a diário, mas se não houver modificações, mudanças grandes, fazemos esta avaliação 3 vezes por semana. Qualquer um pode fazê-lo, seja os profissionais da residência, os internos, as enfermeiras, a parte da função cognitiva e outras escalas pequenas que estamos experimentando enquanto à percepção do estado de saúde. Nos consultórios são feitas pelos voluntários e, às vezes, quando percebemos alguma questão que gera dúvidas, nós verificamos durante a consulta com perguntas adicionais. É possível que o voluntário marque uma dor alta e na consulta está melhor, então nós verificamos porque é possível que todo o estresse da viagem e todo tenha um efeito. O que é importante é não carregar muitas escalas, mas simplesmente preservar aquelas que consideramos úteis e mantê-las ao longo do tempo. Se alguma questão dessas responde à pergunta, gostaria de saber. Sim, se é uma resposta. Temos uma pergunta dentro do painel da Vanessa Berru. Boas tardes, uma palestra excelente. Tem alguma experiência em quanto ao sentido da vida, em quanto à etapa do fim da vida?
Tres. Sí, digamos, desde el área de Em psicología, quanto da área psicológica, nosso time tem trabalhado com muita formação em logoterapia e isso é feito pelos psicólogos. Isto é uma medida que foi considerada muito pertinente como foco integrador que nosso grupo tem como psicologia, porque tem aspecto cognitivo, sistema e também com a logoterapia. E com um trabalho muito grande desde o ponto de vista da espiritualidade e da psicologia, e com grande riqueza de plasticidade. Os psicólogos fazem muito do que nós fazemos, aquela questão de ver, conhecer a pessoa com a sua história, com o que traz de uma maneira holística, e eles utilizam seja uma ou outra ferramenta, segundo eles consideram que vai ser mais beneficioso para a pessoa. Mais uma pergunta. Muitos familiares, devido ao sofrimento, perguntam sobre quanto tempo de vida tem a pessoa. Como abordam esse tema com a família? É muito frequente. Ontem, com 2 famílias, nós tivemos 2 ou 3 famílias, a pergunta muito direta. Quando uma família faz essa pergunta, percebe geralmente vale a pena reperguntar para poder compreender qual que é a impressão que eles têm. Muitas vezes é bom ratificar ou corrigir a expectativa, a percepção deles enquanto ao que eles estão sentindo. Este é um bom ponto de partida. Não é questão de não responder, mas de poder fazer uma troca de percepções. No pessoal, eu trabalho com a ideia de que com exatitude não podemos dizer, exceto que nós encontremos uma situação de últimas horas, que aun quando nesse momento podemos falar que não podemos ter exatidão, mas que a situação clínica, os sintomas, o quadro em geral, pode nos indicar que já estão nos últimos momentos. Porque às vezes tem situações de vida que são prolongadas. Quando estamos falando de situações que são situações da última hora, é mais fácil, porque nesse momento estamos tentando dizer que podemos pensar em semanas ou dias, o qual é mais aproximada, aun quando a situação pode mudar, e que nós poderíamos dar uma mudança na impressão, caso ela mudar, ou adelantar o processo se houver uma complicação. Falar em tema de horas, dias, semanas, alguns meses, em geral, é algo que permite começar um diálogo, uma fala que permite também relacionar com o sentido dessa pergunta, especialmente em que ajuda uma aproximação a essa situação, se é uma necessidade do paciente ou da família para se aproximar no pensamento. Não é questão de dar uma sentença, nem relacioná-lo com o valioso, necessário, preocupante. Sophie, algo mais?
nós utilizamos esto para continuar conhecendo, continuar indagando, qual é a preocupação com relação ao tempo, se tem alguma questão pendente, se tem algo que é uma preocupação pelo qual o tempo é um fator importante. Isso permite entender desejos, legados, assuntos pendentes, mas não temos ferramentas que podem determinar com precisão, mas sim aproximações. Mas nunca falamos de 6 meses. Às vezes falam, falaram para mim que tenho 2 meses. Essas são sentenças. E muitas vezes as pessoas vêm como seguindo um calendário. E a ideia não é essa. A ideia é que eles conheçam qual é a situação de saúde, que uma situação de fragilidade para que eles saibam e conheçam em caso que eles precisem fazer planificação. Muito obrigada por todas as respostas. Temos mais duas perguntas, mas para cumprir com o tempo, faremos amanhã. Patrícia está em outro evento pelo Dia Mundial. Ela se desculpa por não estar presente, mas queríamos dar o nosso agradecimento aos panelistas, a todos aqueles assistentes, por estar presentes neste dia, por ser uma sexta-feira em Panamá. A sexta-feira é dia de festa, como em muitos outros países latinos. Agradecemos a sua participação e amanhã os esperamos às 9 horas da manhã, hora colombiana, no mesmo enlace que entraram hoje, podem entrar amanhã às 9 horas da manhã. Para que não haja dúvidas, nos vemos amanhã para continuar. Muito obrigada, foi um prazer. Para todo o time da LSP, gostaria de agradecer todo o seu tempo e a dedicação para a dissertação de hoje. Os esperamos para o dia de amanhã. Descansem, se alimentem bem, se hidratem bem. Boas noites, bom fim de semana. E que bom que amanhã podemos compartilhar o Dia dos Cuidados Paliativos.